Se prepara, coração. Esse capítulo será emocionante. O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 75. Jesus reencontra os pastores Elias e Levi. Valtorta escreve em 11 de janeiro de 1945. As montanhas vão ficando muito altas e selvosas do que aquelas de Belém e elevam-se cada vez mais em uma verdadeira cadeia de montanhas. Jesus sobe na frente de todos, lançando o olhar à frente em torno como se procurasse alguma coisa. Ele não fala. Escuta mais as vozes da mata do que os dos discípulos, que vão alguns metros atrás dele, conversando entre si. Ouve-se ao longe um sincero, mas o vento traz o seu som até Jesus. Ele sorri e se volta aos outros. Estou ouvindo as ovelhas, diz ele. Onde, mestre? Parece-me que na direção daquela colina, mas o bosque não me deixa ver. João não diz nada, tira o seu hábito, os mantos, todos os estão levando a tiracolo enrolados, porque estão acalorados. E só com a túnica curta se abraça um tronco alto e liso, que eu diria de um freixo, e sobe, vai subindo até que vê. Sim, mestre, há muitos rebanhos e 3 pastores lá atrás daquele bosque. Depois ele desce e vão tranquilos. Serão eles? Nós perguntaremos. Se não são eles, nos dirão alguma coisa. Eles se conhecem entre si. Depois de andarem cerca de uns 100 metros, aparece um grande pasto verde, todo cercado por grossas e velhas árvores. Muitas ovelhas estão sobre o prado ondulado, pastando a vasta erva. 3 homens as estão olhando. Um deles é velho, já todo encanecido. Os outros têm seus 30 e o companheiro seus 40 anos, mais ou menos. Cuidado, mestre, são mandriões, aconselha Judas, ao ver que Jesus apressou o passo. Mas Jesus não lhe responde. E vai alto, bonito, com o sol poente lhe batendo no rosto, e com sua veste branca. Parece um anjo, de tão luminoso que está. A paz esteja convosco, amigos. Ele saúda quando chega na entrada do prado. Os 3 se viram, espantados, a um silêncio. Depois, o mais velho pergunta: Quem és? Alguém que te ama. Serias o primeiro depois de tantos anos. De onde vens? Da Galileia. Da Galileia? Oh! O homem o olha atentamente. Os outros também se aproximam. Da Galileia, repete o pastor e acrescenta em voz baixa, falando para si mesmo. Ele também tinha vindo da Galileia. De que lugar, senhor? De Nazaré. Oh, diz-me então, terá voltado para lá um menino com uma mulher chamada Maria e um homem chamado José, um menino ainda mais bonito do que a sua mãe? Que flor mais bonita nunca se viu nas encostas de Judá? Um menino nascido em Belém de Judá, no tempo do Edito? Um menino que fugiu depois para a grande sorte do mundo? Um menino que eu daria a vida para saber se ainda está vivo, se já é um homem feito. Por que dizes que foi a grande sorte do mundo dele ter fugido? Ah, porque ele era o Salvador, o Messias, e Herodes queria matá-lo.
Eu não estava aqui quando ele fugiu com o pai e a mãe, quando fiquei sabendo da matança e voltei, porque eu também tinha filhos. E o Senhor e uma mulher. E ouvi dizer que estavam mortos. Mas eu te juro, pelo Deus de Abraão, por causa dele eu temia mais do que pela minha própria carne. Fiquei sabendo que ele tinha fugido e nem pude fazer perguntas, nem fiquei sabendo se ele tinha fugido mesmo, como tinha fugido. E nem pude fazer perguntas, nem pude ir recolher os corpos dos meus filhos degolados, perseguido a pedradas como se fosse um leproso, um imundo assassino. E precisei fugir para os bosques e levar uma vida de lobo, até que encontrei um patrão. Oh, Ana não existe mais, é duro e cruel. Se uma ovelha se aleita, se o lobo me pega um cordeiro, ou eu vou ser espancado até o sangue, ou vão tirar-me o meu pouco ganho, ou vou trabalhar nos bosques para os outros, fazer qualquer coisa, mas pagando sempre 3 vezes mais do que o valor justo. Mas não importa, eu sempre tenho dito ao Altíssimo: deixa-me ver teu Messias, deixa-me pelo menos saber que ele está vivo, e tudo o que tenho sofrido é nada. Senhor, eu te disse como fui tratado pelos belemitas e como estou sendo tratado pelo patrão. Eu podia ter retribuído ao mal com o mal, ou praticar o mal roubando, para não ter que sofrer com o patrão. Mas eu só quis perdoar, sofrer, ser honesto, porque os anjos haviam dito: glória a Deus nos altos céus altíssimo e paz na terra aos homens de boa vontade. Foi assim mesmo que os anjos disseram? Sim, Senhor, podes crê-lo tu, e ao menos tu que és tão bom, fica sabendo tu, pelo menos, e crede que o Messias já nasceu. Ninguém quer mais crer nisso, mas os anjos não mentem e nós não estávamos bêbados, como disseram. Este que estás vendo naquele tempo era um menino, e foi o primeiro a ver o anjo. Ele só bebia leite. Será que o leite pode embriagar? Os anjos disseram: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, e vós o reconhecereis pelo seguinte: encontrareis um menino deitado em uma manjedoura envolto em faixas. Foi assim mesmo que falaram? Não tereis entendido mal? Não estareis enganados depois de tanto tempo? Não é verdade, Levi. Não é verdade? Para não nos esquecermos daquelas palavras, e nem poderíamos, porque eram palavras do céu e foram escritas com o fogo do céu em nossos corações. Todas as manhãs, todas as tardes, quando o sol surge, quando brilha a primeira estrela, nós as dizemos como oração, como pedido de bênção para termos força e conforto em nome dele e da mãe. Ah, vós dizeis o Cristo? Não, Senhor, nós dizemos glória a Deus nos céus altíssimo e paz na terra aos homens de boa vontade por Jesus Cristo, que nasceu de Maria em uma estrebaria em Belém, que envolvido em faixas estava em uma manjedoura, ele que é o Salvador do mundo. Mas em suma, a quem vós procurais? A Jesus Cristo, filho de Maria, o Nazareno, Salvador. Sou eu! Jesus resplandece ao dizer isso, manifestando-se a esses seus firmes amadores, firmes, fiéis, pacientes. Tu, ó Senhor Salvador, nosso Jesus! Os 3 se prostram por terra e beijam os pés de Jesus, chorando de alegria. Levantai-vos, levanta-te, Elias, e tu, Levi, e tu que não sei quem és, José, filho de José. Estes são os meus discípulos, João, Galileu, Simão e Judas, judeus. Os pastores não estão mais com o rosto por terra, mas estão ainda de joelhos, largados para trás sob os calcanhares, e adoram o Salvador com olhos de amor, com lábios que tremem de emoção, com rostos embranquecidos ou avermelhados pela alegria. Jesus se assenta sobre a relva. Não, Senhor, sobre a relva, tu não, ó Rei de Israel. Deixai, amigos, eu sou pobre para o mundo. Eu sou carpinteiro, só sou rico de amor que tenho para com o mundo e do amor que os bons me dão. Eu vim para estar com vocês, para partir convosco o pão da tarde.
para dormir ao vosso lado sobre o feno e receber de vós um conforto. Ó conforto! Nós somos rudes e perseguidos, mestre. Eu também sou perseguido, mas vós me dais o que eu procuro, amor, fé e esperança, que resiste através dos anos e ainda dá flor. Estás vendo? Vós soubeste esperar, crendo sem dúvidas que era eu. Eu vim. Oh, sim, vieste agora mesmo que eu morra. Não tenho mais nada que me dê aquela pena por alguma coisa que foi esperada e não obtida. Não, Elias, tu viverás até depois do triunfo de Cristo. Tu que viste a minha aurora, deves ver também o meu fulgor. E os outros, vós ereis 12, Elias, Levi, Samuel, Jonas, Isaque, Tobias, Jonatas, Daniel, Simeão, João, José e Benjamim. Minha mãe me dizia sempre os vossos nomes, como sendo dos meus primeiros amigos. Oh, os pastores estão cada vez mais comovidos. Onde estão os outros? O velho Samuel morreu de idade, há 20 anos. José foi morto por ter combatido a porta do recinto para dar tempo à esposa que havia dado à luz há poucas horas antes, para fugir com este aqui, que eu recolhi por amor ao amigo, e para ter ainda meninos ao meu redor. Também a Levi eu tomei comigo. Ele era um dos perseguidos. Benjamim é hoje pastor nas terras do Líbano, junto com Daniel, Simeão, João e Tobias, que agora tomou o nome de Matias em memória de seu pai. Também ele é assassinado. São discípulos de João. Jonas está na planície de Esdrelon, a serviço de um fariseu. Isaac está com os rins quebrantados, vive em uma miséria absoluta e mora sozinho em Juta. Nós o ajudamos como podemos, mas vivemos perseguidos, e o que lhe podemos dar é como gotas de orvalho em um incêndio. Jonatas agora é servo de um dos grandes de Herodes. Como pudeste, especialmente Jonas, Daniel, Benjamim e Jonatas trabalhar nesses serviços? Eu me lembrei de Zacarias, teu parente. Tua mãe me tinha mandado a ele, e quando nos encontramos nos desfiladeiros da Judéia, fugitivos e malditos, eu os levei a ele. Ele foi bom, protegeu-nos, matou-nos à fome, procurou um patrão para nós, fez o que pôde. Eu já havia pego todo o rebanho de Ana, encampado pelo Herodiano, e fiquei com ele. Tendo-se feito homem um batista e começado a pregar, Simeão, João e Tobias o acompanharam. Mas agora o batista está preso. Sim, mas eles estão de ronda perto de Maqueronte, com um punhado de ovelhas para não levantar suspeitas, dadas por um homem rico, discípulo de João, teu parente. Eu gostaria de vê-los todos. Sim, Senhor, nós iremos dizer a eles: vinde, ele está vivo, ele se lembra de nós e nos ama. E vos quer entre os seus amigos? Sim, Senhor. Mas antes nós iremos a Isaque e Samuel e José, onde estão sepultados? Samuel está em Hebrom, ficou a serviço de Zacarias. José não tem sepultura, Senhor. Ele foi queimado com a casa. Não entre as chamas dos cruéis, mas entre as chamas do Senhor e na glória. Logo ele haverá de estar. Eu vos digo, a ti, José, filho de José, eu te digo, vem cá, para que eu te beije, para dizer um obrigado ao teu pai. E os meus meninos? São anjos, Elias, anjos que repetirão glória quando o Salvador for coroado. Coroado rei? Não, coroado redentor, ó cortejo dos justos e santos. E na frente as falanges brancas e purpurinas dos pequenos mártires. E abertas as portas do limbo, eis que subiremos juntos ao reino, onde não há morte. E depois vós ireis e reencontrareis vossos pais, mães e filhos no Senhor. Crede. Sim, Senhor. Chamai-me de mestre. A tarde cai, a primeira estrela
já está nascendo. Diz a tua oração antes da janta. Eu não, diz tu. Glória a Deus nos céus altíssimos e paz na terra aos homens de boa vontade, que mereceram ver a luz e servi-la. O Salvador está entre eles. O pastor da estirpe real está no meio do seu rebanho. A estrela da manhã já surgiu. Jubilai-vos, ó justos, jubilai no Senhor. Ele que fez a abóbora dos céus e o semeou de estrelas. Ele que pôs como limite para as terras os mares. Ele que criou os ventos e o orvalho e regulou o curso das estações para dar pão e vinho aos seus filhos. Eis que vos manda agora um alimento mais alto, o pão vivo que desce dos céus, o vinho da videira eterna. Vinde vós, primícias dos meus adoradores, vinde conhecer o Pai em verdade, para o seguirdes na santidade e terdes dele o prêmio eterno. Jesus rezou de pé com os braços estendidos, enquanto os discípulos e os pastores ficaram de joelhos. Depois é servido o pão e uma escudela de leite tirada na hora. E como são 3 as escudelas ou cabaças, não sei, primeiro comem Jesus, Simão e Judas. Depois João, ao qual Jesus passa sua escudela, com Levi e José. Por último, come Elias. As ovelhas já não estão mais pastando, elas se reúnem em um grande grupo cerrado à espera de serem levados ao seu cercado. Mas ao contrário, vejo que os pastores as levam para o bosque, debaixo de um rústico galpão, feito de ramos tapados com cordas, e cuidam solícitos de preparar o feno que vai servir de cama para Jesus e os discípulos. Acendem-se as fogueiras, talvez por causa dos animais selvagens. Judas e João, cansados, se deitam e pouco depois já estão dormindo. Simão queria fazer companhia a Jesus, mas pouco depois também ele está dormindo, sentado sobre o feno e com as costas apoiadas a uma estaca. Ficam acordados Jesus e os pastores e falam de José de Maria, da fuga para o Egito, da volta, e depois dessas perguntas de amor, as perguntas mais altas: que fazer para servir a Jesus? Como poderão fazer isso eles, rudes pastores? E Jesus os instrui e explica: agora eu irei pela Judéia, vós sereis sempre informados pelos discípulos. Depois eu vos farei vir. No entanto, reuni-vos, fazei que saiba notícias do outro e da minha presença no mundo, como Mestre e Salvador. Como puderdes, fazei que todos saibam disso. Não vos prometo que acreditarão em vós. Eu sofri escárnio e maus tratos, vós também os sofrereis. Mas assim como soubestes ser fortes e justos nesta espera, sede-o mais ainda, agora que sois meus. Amanhã iremos para Juta, depois para Hebrom. Podeis ir? Oh, sim, as estradas são de todos e os pastos são de Deus. Só Belém está interditada pelo ódio injusto. Os outros lugares sabem, mas só zombam de nós, chamando-nos beberrões. Por isso, pouco poderemos fazer aqui. Eu vos chamarei a outro lugar, não vos abandonarei. Por toda a vida, por toda a minha vida. Não, eu morrerei antes, mestre, eu sou velho. Pensas tu assim? Eu não. Um dos primeiros rostos que eu vi foi o teu, Elias, e será um dos últimos. Levarei comigo na pupila o teu rosto, transtornado de dor pela minha morte. Mas depois será o teu, a levar no coração o raiar de uma manhã triunfal, e com ele esperarás a morte, o encontro eterno com Jesus que tu adoraste pequenino. Também então os anjos cantarão glória pelo homem de boa vontade. Não ouço mais nada, a doce visão se ofusca, termina. Fiat.